é provável que não venham, tá? Então, vou começar agora que está gravando. Primeiro, desejando para vocês boa tarde, tá? Vou mandar a lista de frequência, lembrem de assinar. Ao final, vou mandar outra lista de frequência, que é, caso seja necessário, eu tenho como incluir uma frequência a mais para vocês, para ajudar na certificação, tá bom? Lembrando que a questão da certificação, gente, não é só o fato de ter assistido uma ou outra aula do projeto, né? Isso era condicionado a pelo menos 75% de frequência no curso, tá bom? Isso conta com as aulas, né, que eu tive, né, com vocês, aula de matemática, e as aulas que o Gesiel também teve com vocês, as aulas de física no caso, tá bom? Então, eu mandei esta lista de frequência, eu vou mandar outra para vocês, só achar ela aqui. A gente precisava ter 27 encontros, hoje é o 29º, tá? Nós iríamos fazer 30, contando da semana que vem. E aí, então, já dado o esvaziamento e esse prazo urgente para certificar vocês, a gente vai parar por aqui. Então, assinem as duas chamadas, por favor, tá bom? Como eu falei, então, hoje, no encerramento, primeiro agradecer vocês, tá? Em nome, não só no meu nome, mas no nome do professor Gesiel. Espero que tenha ajudado de alguma maneira no Enem, tá? Não sei se conseguiu ajudar, se foi muito bom para vocês. Seria bom, quem sabe, depois ouvir. Mas eu sou de uma área meio dura, então, assim, eu não tenho muito o que falar, né? A não ser agradecer vocês, mandei eles chamado. O que eu queria mesmo saber é se vocês, né? A gente estava proposto nesse finalzinho ajudar de alguma forma no PAS, né? Já que o PAS está agora, daqui 10 dias. É um fenômeno que ocorre não só agora com vocês, imagino que agora, por ser online, mais ainda, né? Esse esgotamento do terceiro ano após a prova do Enem. Então, as aulas ficam esvaziadas, os cursos, quem já passou de ano, basicamente, desiste, e eu não culpo vocês, são 3 anos pesados de FG, no caso, vocês fizeram 2 desses 3 de forma online, então, com grande prejuízo no conteúdo. Mas se ainda assim tiver alguma questão do PAS, algo que você viu, fala assim, professor, eu vou fazer um outro vestibular, estou com a dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Não só aqui agora, mas nas nossas próximas aulas, que vocês são, né, minhas alunas, no caso são as 4 aqui, dos terceiros anos, ok? Eu também estou à disposição, tá? A Júlia falou que foi ótimo, muito obrigado, eu que agradeço, tá bom? Desculpa, a Júlia Abraço falou, agora a Júlia Gonçalves disse que com certeza ajudou bastante no Enem e mostrou como é que a prova funcionava, ok? Eu corri, eu faço parte do Conselho Departamental, ontem teve uma reunião, e aí eu pedi uma de urgência para a semana que vem, o professor Leonardo atendeu, para que a gente possa emitir o certificado de vocês. Não sei se é o caso de um de vocês 4 estão precisando dessas horas complementares, mas se tiver, a gente vai conseguir emitir, tá bom? O certificado a tempo de vocês aproveitarem as horas, tá bom? A Érica falou obrigado pelas aulas, ajudou bastante. Ainda mais pegar confiança no Enem. Beleza, Érica. Que bom que ajudou você, viu? Nada sobre o PAS. A Érica falou Ô, que não... professor, tem uma questão do PAS que eu acho muito complicada. Pode É falar. porque no PAS eles colocam, tipo, uns gráficos bem diferentes, sabe? Tipo, estrelas, uns triângulos bem diferentes. E eu não consigo, às vezes. Aí eles vão e jogam só polinômios e números complexos. Uhum. Eu não consigo ficar identificando tanto, muita informação na minha cabeça. Você Isso tem o exemplo dessa questão aí, Júlia? tem. Peraí, vou achar aqui. Eu Se você tava até puder mandar o contando. link aqui ou link, ou mandar por e-mail o PDF, a gente tenta Eu resolver vou ela. mandar um print por PDF, Tá pelo ótimo. e-mail. Eu vou só, enquanto você vai fazendo isso, vou abrir aqui para compartilhar a tela com vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo também, né? Tem umas questões lá que são complicadas mesmo.
Eu fiquei feliz, eu nem tava pensando na gravação, fiquei feliz de abrir o Meet hoje e ver que ele ainda tá gravando, tá? É mais uma promessa falsa. Já era para ter parado há mais tempo, era para ter parado em dezembro, era para ter parado em janeiro. Foi a maior complicação mudar para aquele Teams, e agora eu vi que tá gravando, né? Então, mandou, Júlia, o print? Porque eu não recebi no e-mail ainda. Peraí, professor, porque eu mandei, mas o negócio vai ser a imagem. Tá bom, tô aguardando, tá bom? Aí, pronto, consegui enviar. Vou baixar ela aqui e vou tentar colocar ela para a gente poder tentar ver o que ele está falando e ver se a gente consegue resolver, tá? Ok? Às vezes o desenho assusta a gente e é simples, ou às vezes pode ser complexo mesmo, tá bom? Mas não há problema, vamos tentar ver o que ele está falando. Olha, então, gente, vocês já estão vendo a mesa aqui, tá? Eu fiz o download agora, eu só minimizei aqui um segundinho para eu poder abrir a questão e printar, tá? É uma questão. Eu vou printar. Ó, bom, a questão é bem grande, tá, gente? Eu vou printar por pedaços dela para ir colocando aqui pra gente, tá bom? Então, o primeiro pedaço que eu tirei dela, que diz o seguinte: só ajustar o tamanho, tá? De que ano que é esse PAS aqui? De 2017. Mas esse tipo de questão é muito recorrente. Ah, tá. Ixi, peraí, sumiu. Agora voltou. Ah, não, desculpa. Tava duas vezes. Pronto. Olha, pus o primeiro pedaço, aí a gente vai colando as informações. Então tem uma figura, é uma circunferência. Dentro dessa circunferência, nós temos uma estrela, certo? Que tem. Os pontos indicam, tem 5 pontos. Então você tem aqui um pentágono, certo? Aí dentro tem um outro menorzinho, que é 1, que é 2, que é 3, que é 4, que é 5, que tem a origem, tá bom? Então aqui eu imagino que seja só o plano complexo, porque ele continua dizendo, tá bom? Então na figura acima, uma estrela de 5 pontos é representada no plano de coordenadas cartesianas, ok? Cada ponto x, y, né, cada par ordenado, está identificado com o número complexo x mais i, y. Então, por exemplo, esse aqui tem um ponto onde o y é zero e o x a gente não sabe quem é, vai ter algumas outras informações, tá bom? É onde ele diz ainda que i é a unidade imaginária. A respeito dessa figura, sabe-se que, então eu vou pegar o resto das informações, tá bom? Mais um pedacinho, porque é grande o enunciado e tudo mais. Então pronto, sabe-se o quê? Três coisas que a gente sabe. Os pontos Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 estão localizados no vértice de um pentágono. Só fazer um negocinho aqui. Tô com muita janela aberta, tá ruim. Só vou fechar minha câmera, pronto.
Só estou fechando um pouquinho de janela aqui, que estava uma bagunça sem fim. Pronto, agora vou continuar lendo o enunciado para vocês. Os pontos Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 estão localizados nos vértices de um pentágono e são as raízes complexas da equação z à quinta igual a menos 1, ok? Então, olha só, vamos só entender o que ele está falando. Ele falou aqui para a gente, depois a gente apaga um pouco dessas informações, tá? Mas, então, vou circular de rosa. Ele diz que Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, então, como eu tinha observado, né, é um outro pentágono aí dentro. A gente pode até destacar aqui, eu vou pôr ele de rosa, tem os pedacinhos. Ok? Então, tá aqui o pentágono, tá certo? Destacar de rosa. São raízes complexas da equação z à quinta igual a menos 1. Ok? Então, ele está falando de extrair as raízes quintas do número menos 1. Ok? Estando, portanto, sob a circunferência de centro na origem e raio 1. Ok? Então, se você centrar, o que ele diz é o seguinte, se você centrar uma circunferência, centro 0, 0 e raio 1, ele vai passar nesses pontos aqui, ok? Mas então essa foi a primeira informação. Os pontos P1, P2, P3, P4 e P5 são as raízes complexas da equação z à quinta igual a L à quinta, onde o L é o número 3 mais raiz de 5 sobre 2, tá bom? Então você vai extrair as raízes quintas desse número 3 mais raiz de 5 sobre 2. E aí, então, a gente tem aqui bom, não vou circular de fora, mas nós temos P1, P2, P3, P4 e P5, ok? Essas são as raízes dessa equação. Os pontos de cada um dos conjuntos, P1, Q1, P2, nossa, P1, Q1, Q2, P3, então vamos enxergar graficamente o que ele está falando, ó. P1, Q1, Q2, P3, tá vendo que é uma retinha? Vou pôr ela aqui de verde, ó. P1, Q1, Q2, P3, tem essa retinha aqui, certo? P2, Q2, Q3, P4. Então, vamos ver. Ó. Onde está... O primeiro é P2. Então, P2, Q2, Q3, P4. Está aqui, ó, esse outro de verde. Ok? Só para a gente entender onde ele está se referindo. P3, Q3, Q4, P5. Então, vamos achar P3, Q3, Q4, Q5. Está aqui. Está formando a estrela, tá vendo, gente? Vão ter outros dois, eu imagino, né? P4, Q4, Q5, P1. Olha só. P4, Q4, Q5, P1. Ele está formando a estrela aqui no meio, né? O outro deve ser, então, P2, Q1, Q5, P5. Quer ver? P2, Q1, Q5, P5. Então, temos a estrela de verde aqui. Ele falou só falou isso. Esses pontos estão sobre o segmento de reta como mostrado na figura. Estão todos alinhados, ok? Vou tirar esse monte de verde que eu pus, senão fica poluído nossa figura. Se for preciso, a gente pinta ele de novo, tá bom? Agora vamos ver, né, depois de dito tudo isso, o que o exercício pergunta, tá? Bom, a partir dessas informações, deixa eu printar para vocês. Então, é para a gente julgar os seguintes itens, tá? Eu vou precisar pôr uma outra página. Aí depois a gente passa para a próxima pergunta. Então, eu vou pôr uma outra página aqui que eu vou precisar, tá bom? Então, com todas as informações apresentadas anteriormente, julgue os itens de número 88 a 92, faltou 92 aqui, mas a gente vai fazendo passo a passo, tá bom? Assinale a opção correta no item 93, que é do tipo C, e faça o que se pede no item 94, que é do tipo B. Daqui a pouco a gente, então, passa para essas 92, 93, 94, tá bom? Senão, fica muita coisa e a gente se perde aqui, tá bom? Vamos ver o que ele está falando na primeira questão, 88, tá bom? 88 ele fala o seguinte, olha, se o módulo de Z é menor que 1, então Z encontra-se no interior da estrela de 5 pontas, ok? Então, qual que é a estrela de 5 pontas que a gente tem aqui? A estrela de 5 pontas, essa de verde que eu tinha grifado inicialmente, tá bom? Deixa eu apagar esse negocinho de rosa aqui. Se for o caso, a gente cola mais e mais pedaços, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Só para a gente melhorar o nosso entendimento, porque, igual você realmente falou, Júlio, são muitas informações, tá? Pode ser que é um estilo do Paz, isso, então, eu não conheço, tá bom? Mas não custa a gente fazer, então, passo a passo. Aqui a gente ainda tem um tempo lá,
Eu não sei como vocês se virariam em questão de tempo para resolver, não sei qual é o tempo que vocês têm que fazer essa prova, tá? Ok? Mas observe comigo o seguinte, ó, a primeira afirmação. Se o módulo de Z for menor que 1, então o Z encontra-se na estrela de 5 pontas, ok? Agora, vou pintar de verde aqui para a gente ver que essa afirmação que ele fez é falsa, tá bom? A estrela de 5 pontas, opa, desculpa, eu tinha botado de verde, inicialmente agora estava de azul, né? A estrela de 5 pontas é essa aqui, certo? Não, desculpa, essa afirmação é verdadeira, tô falando besteira. Olha, se o módulo de Z é menor do que 1, então o Z encontra-se no interior da estrela. Vamos lembrar o que é o módulo de um número? Quando a gente tinha um número complexo, então só para recordar vocês, tá bom? Quando a gente tinha um número complexo, então nós tínhamos o plano complexo, está ali desenhado para a gente, mas eu vou fazer só a questão do módulo dele aqui para a gente, tá? Então nós temos o plano perpendicular aqui, o eixo X, o eixo Y. Digamos que eu pegasse um número complexo A mais BI, certo? O módulo dele, então a gente marca a representação geométrica desse número, tem coordenadas A e B, assim como o exercício falou, o enunciado do exercício falou para vocês. Então você tem A e B, marcou, tá aqui. A distância desse número complexo, né, da representação geométrica dele até a origem, é um módulo. Então, esse pedacinho que está de rosa, assim como vocês estudam em física, é um vetor, isso aqui é um módulo do nosso número complexo, certo? Então, esse tamanho é um módulo, ok? Quando ele diz que o módulo é menor do que 1, quer dizer que o módulo está todo dentro de uma circunferência de raio 1. Se eu parar para pensar, estou pensando em circunferência aqui agora, certo? Olha só, então eu tenho o nosso, de novo, nosso plano cartesiano, ok? Imagina que aqui eu desenho uma circunferência, finge que é uma circunferência, tá bom? Eu não tenho aqui como fazer exatamente uma circunferência. Se essa circunferência tivesse raio 1, a bordinha tem todo mundo módulo 1, certo? Né? Porque a distância desse ponto até a origem é exatamente 1, certo? Se a circunferência tem raio 1. Ok? Se você está pensando num vetor que tem módulo menor do que 1, você está pensando em pontos que estão dentro dessa circunferência, correto? Então, seus pontos estão aqui dentro. Então, por exemplo, esse é um ponto que tem módulo menor do que 1, ok? Os números complexos, geometricamente, para esse caso menor do que 1, atendem isso, certo? Agora, como é que eu sei se é verdadeira ou falsa a afirmação? Então, se o módulo de Z é menor que 1, Z se encontra no interior da estrela de 5 pontos. Agora, se você voltar aqui a informação um pouquinho, observe comigo, ele dá essa pista aqui, ó. Os pontos Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, esse que eu tinha pintado de rosa aqui, ó, então eu posso deixar ele destacar de rosa, são as raízes quintas de menos 1, certo? Isso o exercício falou. Só que ele fala uma coisa a mais, né? Além disso, ele dá uma dica para você resolver o item 88. São as raízes complexas da equação Z à quinta igual a menos 1, estando, portanto, sobre a circunferência de centro e origem e raio 1. Né? Raio unitário 1. Então, se você montasse uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1, ela ia passar exatamente nesses pontos aqui, ó, ok? E encostar em cada um deles, tá? Eu não consigo fazer esse desenho usando esse programa aqui, tá bom? Mas assim, eu vou tentar fazer algo aproximado. Então, nós vamos tentar pôr uma circunferência aqui, gente, de modo que ela supostamente encostaria em todos eles, certo? Eu não, como eu falei, até por não ser uma circunferência, eu não consigo, tá? Mas dá pra gente entender, tá bom? Agora, se eu tenho números complexos que tem módulo menor do que 1, vou desenhar eles de vermelho. Então, digamos, esse Z... Opa, tá na circunferência ainda. Z é o nosso número complexo A mais BI, ok? Sua representação geométrica é AB, e ele tem módulo menor do que 1. Então, esse Z ele pode estar em algum desses lugares aqui, certo? Então, sei lá, vamos para o nosso desenho só para efeito de resposta, imaginar que o nosso ponto P está aqui, ok? Esse é um ponto que tem módulo menor que 1. Qualquer que seja o lugar que eu escolhesse, ele estaria dentro dessa circunferência, que está dentro do hexágono nosso original de rosa, que está dentro da circunferência
né, no caso, perdão, está no interior da estrela de 5 pontos. Então, portanto, o item é verdadeiro, ok? Então, pelo menos a questão 88, acho que a gente conseguiu entender. Satisfaz essa solução, Júlia? Por exemplo, você que tinha, né, perguntado a questão? Satisfaz. Eu acho que, como tem muita informação, acaba que às vezes a gente perde alguma coisinha e aí dificulta demais a resolução. Realmente, assim, são muitas informações, né? Eu imagino que as contas sejam grandes. Eu não sei, vocês têm quanto tempo para fazer uma prova como essa? Eu acho que são umas 5 ou 6 horas. Não me recordo bem, mas é mais ou menos o tempo do Enem. Ah, tá bom. Mas assim, parecem bastante questões. Se as outras áreas também forem nesse ritmo, então assim, o tempo eu suponho que seja curto, tá bom? Mas aqui a gente tem um tempinho, pelo menos, para tentar entender. Eu acho que a ideia é chegar lá treinado com essas questões para poder não gastar tanto tempo, né? Já que você falou que é comum, são recorrentes, né? Então é realmente treinar, tá bom? Por exemplo, essa questão 89 nada tem a ver com o que foi colocado lá atrás. Você consegue resolver ela, mesmo que você pulasse todo o enunciado, você conseguiria resolver ela, tá bom? O que eu falei para vocês essa semana, que eu ia falar um último tema de conteúdo que estava faltando, é justamente esse tema aqui, tá bom? Vocês vão ver então que é verdade, tá? Então o que eu vou fazer hoje para vocês é antecipar a parte de conteúdo da nossa aula da semana que vem, tá bom? Eu vou ter que fazer isso com as turmas, mas esse aqui é uma afirmação que é verdadeira, tá bom? Pelo seguinte, né, então, vamos só entender para você ver, não há relação alguma com essa estrela de 5 pontos e tudo mais, tá bom? Ele está dizendo o seguinte, olha, se z for uma raiz complexa de um polinômio com coeficientes reais, então aqui que é o ponto-chave para a gente, tá bom? Com coeficientes reais. Então, o conjugado de z também será a raiz desse polinômio, ok? Então, verdadeiro, eu vou explicar por quê, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação. Talvez vocês nunca se repararam nisso. Tenham reparado. Mas, quando a gente pegou a equação x ao quadrado mais 1 igual a 0, nós descobrimos que as raízes são mais ou menos i, certo? Por exemplo, se eu pensar que uma das raízes é i, a outra raiz é o conjugado dela, certo? O conjugado de i é menos i, ok? Bom, isso não é exclusivo deste polinômio, certo? Se eu pegar um polinômio p de x com todos os seus coeficientes reais, que é o que ele está falando ali, a2x ao quadrado mais a1x mais a 0, ok? E aí ele está falando assim, ó, olha, imagina então, aqui, importante, tem que deixar anotado para a gente, todos os coeficientes são reais, ok? Todos os coeficientes são reais. Se z igual a mais bi for raiz de p de x, então o conjugado, lembrando, o que o conjugado faz, gente? Ele só troca o sinal, lembra? Vou pôr até de outra cor aqui, ó. Ele só troca o sinal da parte imaginária. A menos bi também é raiz de p de x, ok? Claro que, por exemplo, uma vez que eu passei essa afirmação para vocês, vocês não precisam provar isso lá, tá bom? A não ser que fosse uma questão que você tivesse que justificar, né? Ok? Se você tem que justificar, você teria que pôr uma explicação. Se você só julgar verdadeiro ou falso, você põe verdadeiro e resolveria o problema. Então, aqui a gente gasta também, às vezes, um pouco mais de tempo com coisas que são questão de conteúdo para explicar, tá bom? Agora, por que isso é verdade? Bom, pelo seguinte, né? Imagina que z seja a raiz de um polinômio seu, certo? Ok? Você tem lá que z é uma raiz. Então, quando você calcula p de z, isso tem que dar zero, certo? Ou seja, você trocou, né? Eu troquei, por exemplo, o x pelo número i, essa conta deu zero. Se eu trocar o x pelo número z, essa conta vai dar zero. Entretanto, quando eu faço isso, eu fico com o seguinte, a n, no lugar de z, gente, eu tenho z elevado a n, certo? Eu vou colocar assim, ó, a mais bi elevado a n, certo? Mais, para cada um desses, a2, a mais bi ao quadrado, mais a1, a mais bi, mais a 0 igual a 0, tá bom? Agora, qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é concluir
P do conjugado também é 0, certo? Então, como é que eu faço isso? Olha, de fato, observe o seguinte. Bom, o conjugado, como a gente observou, é só trocar, certo? De posição, ok? Agora, eu vou deixar aqui o seguinte. Se eu aplicar o conjugado em toda essa expressão aqui, né, observe que esse à esquerda é um número e a direita é um outro número, no caso o número 0, eles são iguais, certo? Se eu aplicar o conjugado, então pensa assim, se eu tenho Z igual a W, né, um número complexo igual a outro, né, em particular, ainda que fosse o 0, certo? O conjugado desses números precisam ser iguais, certo? Okay? Então, dois números são iguais, se somente C, né, os seus conjugados são iguais e vice-versa, ok? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o conjugado. Melhor, gente, eu vou deixar até assim, ó, sem A mais B, para ficar mais simples para vocês entenderem, tá? Vou deixar só assim, ó. Vou deixar Z. Acho que agora travou. Z e Z. Ok? Bom, então se eu aplicar o conjugado de um lado, ele tem que ser igual ao conjugado do outro, certo? Então, AN, Z elevado a N, A2Z ao quadrado, A1Z mais A0, isto é 0. Então, eu vou pôr de vermelho aqui para vocês lembrarem o que a gente está fazendo. Agora, então, calculei o conjugado desse lado, é igual ao conjugado do outro, ok? Porém, então, agora a gente vai usar coisas que a gente já estudou. Nós já vimos que se você tem um número complexo Z, ok? Z, A mais BI, o conjugado dele é A menos BI, certo? Okay? Entretanto, quando o seu Z for um número real, o conjugado dele é ele mesmo, certo? Ok? O conjugado dele é ele mesmo. Né? Por quê? Você ia fazer, sei lá, A mais 0i e A menos 0i, a mesma coisa, certo? Então, por exemplo, o conjugado de 0 é 0. Ok? Agora, observe o seguinte. Se eu fizer o produto Z1 vezes Z2 e calcular o conjugado, isso é o conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2. Então, Z1 e Z2 são números complexos, certo? Ok? Em particular, vale o seguinte. O conjugado de uma potência é a potência do conjugado. Ok? Então, esses ficam como exercício para vocês pensarem, tá? É bem simplesinho. Você escreve, sei lá, A mais BI vezes C mais DI e vê que tanto faz, né? Multiplicar os dois e calcular o conjugado, ou calcular o conjugado e multiplicar os dois, tá bom? Bom, usando essas informações, então, essa setinha que estava aqui de vermelho, ela vira o seguinte, ó. Eu tinha uma soma, tá bom? Então, esse a gente já tinha visto na aula nas aulas de números complexos. Se eu tenho, sei lá, Z1 mais Z2, o conjugado, isso é o conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2, ok? Vale também se for um menos, tá? Não importa, tá? E aqui a gente não vai usar nesse caso, mas se vocês quiserem anotar, caso, sei lá, caia algum exercício onde vocês precisem, né? O conjugado da divisão é a divisão entre os conjugados, tá bom? Ok? Então, assim, vale também essa propriedade, embora a gente não vá usar agora. Então, eu tinha uma soma, né? O conjugado de uma soma grandona. Então, eu posso transformar na soma dos conjugados. Então, posso deixar assim, AN, Z elevado a N, conjugado, mais, etc. A2, Z ao quadrado, conjugado. A1Z conjugado, mais o conjugado de A0. Isso igual a zero, né? Que é o conjugado de zero. Aqui a gente usa a propriedade que eu acabei de falar para vocês. Olha, quando você tem o produto, você transforma no conjugado do produto, você transforma no produto conjugado, certo? Ok? Então, aqui eu tinha colocado o Z índice N, é Z elevado a N, certo? Fica correto. Então, fica o conjugado de AN vezes o conjugado de Z elevado a N, mais o conjugado de A2 vezes o conjugado de Z2. Conjugado de A1 vezes o conjugado de Z, mais o conjugado de A0, que é o próprio A0, certo? Por quê? A gente acabou de observar que quando o número é real, onde que está isso que eu não tenho? Quando o número é real, o conjugado dele é ele mesmo, certo? Bom, então, observe comigo o seguinte, tá vendo cada um desses índices? Eles vão virar o conjugado deles, são eles mesmos. Por quê? Porque esses números são números reais.
Então, você fica com AN, certo? O conjugado de Z elevado a N é o conjugado de Z elevado a N. A2. O conjugado de Z ao quadrado é o conjugado de Z ao quadrado. O conjugado de A1 é o próprio A1. O conjugado de Z é o conjugado de Z mesmo, mais A0. Vou deixar de vermelho para manter o padrão. Isso é zero. O que a gente fez aqui, na verdade? Está dizendo que é o seguinte, se você pegar o polinômio P original e trocar ele pelo conjugado de Z, né? Olha, trocou o X. O que eu fiz ali foi simplesmente trocar o X pelo conjugado de Z, certo? Troquei aqui o X pelo conjugado de Z. Então, isso dá zero. Então, o que a gente está dizendo, na verdade, aqui é que isso é o P do conjugado, P de Z. Ok? P do conjugado de Z. Isso é zero. Então, conclusão, Z barra é raiz. Ok? Então, pronto, o item é verdadeiro, tá bom? Vocês vão ver, a gente vai fazer exercício. Eu não fiz exercício com isso para vocês, porque a gente não tinha chegado em sala. Mas vocês vão ver, por exemplo, quando tem um exercício que você fala assim, ó, eu sei que o número 1 mais i é raiz do polinômio, certo? Então, e nosso polinômio só tem coeficientes reais. Então, necessariamente, 1 menos i é raiz desse polinômio também, tá bom? Pode observar que as equações que a gente resolveu do segundo grau, sempre que elas têm raízes complexas, aparece em conjugado. Então, as raízes, na verdade, quando você descobre uma raiz complexa, você descobriu duas. Descobre o conjugado, tá bom? A não ser que o seu polinômio tenha coeficientes reais, tá bom? Por que esse resultado não vale quando os coeficientes são complexos, né? Porque se fosse complexo, então este conjugado aqui não é igual a este, certo? Os que eu estou grifando de rosa agora. E aí você não teria garantia de que é uma raiz, tá bom? Bem aqui que é a importância dos coeficientes serem reais, tá bom? Mas, bom, esse enunciado você mataria ele em um segundo, certo? Ó, se Z é raiz complexa, o conjugado também é, ok? Então, não tem nada a ver com a estrela que estava lá desenhada, tá? Bom, dito isso, agora a gente pode passar para a próxima questão, né? Ok? A próxima questão também, a gente não precisava de... Bom, precisa da estrela porque ele vai falar referência a ela, mas assim, é exatamente isso que o I faz, para a gente tentar entender, tá bom? Olha só, para se obter a estrela de 5 pontos rotacionada em torno da origem, no sentido anti-horário, de um ângulo de π sobre 2 radianos, é suficiente multiplicar todos os seus pontos por I, ok? Vamos entender o que acontece, gente, quando eu pego um número complexo e multiplico ele por I, tá bom? Multiplico ele por I. Aí a gente faz o desenho para isso ficar claro, tá bom? Então, antes de pensar no problema, né, eu estou explicando matéria, imagina o seguinte, que eu tenho um número Z igual a 2 mais 3i, por exemplo, certo? O que acontece quando eu multiplico esse Z por I? Eu vou ficar com 2i mais 3i ao quadrado, certo? Ou seja, 3i ao quadrado é 3 vezes menos 1, então é menos 3 mais 2i, ok? Agora, vamos ver o que acontece quando a gente coloca isso num plano cartesiano, tá bom? Olha só. Então, eu vou pôr isso num plano cartesiano. Vamos tentar entender se acontece algum tipo de... Como que o nosso ponto original ele vai se comportar, ok? Então, o ponto original, vou chamar de P, tem coordenadas 2 e 3, certo? Então, 1, 2. 1, 2, 3. Tá aqui, o ponto P estava aqui, certo? Tá aqui, 2 e 3. Digamos que aqui é o nosso ponto, então, P'. Tem coordenadas menos 3 e 2, certo? Então, menos 3 está para cá, menos 1, menos 2, menos 3. E o 2, gente, o 2 está aqui em cima. 2. 2. Então, aqui, nosso ponto P', certo? A pergunta era o seguinte, olha só. Então, aqui você tem um certo ângulo, certo? Um ângulo, sei lá, alfa. Aqui você tem um outro, vou pôr de outra cor.
ok? Sei lá, você tinha um ângulo beta de rosa, certo? Só que o que interessa pra gente é o seguinte, né? Agora eu vou apagar esse rosa, senão vai ficar muito poluído, tá? Um pouquinho que travou. Qual foi o ângulo que eu tive que fazer essa rotação? Tá vendo? Porque assim, esse ponto P estava aqui. Eu vim e tombei ele para cá, não foi? Você pode pensar assim, ó, esse 3 desceu para menos 3 e o 2 subiu lá para o 2, certo? A questão é qual é o ângulo que torna isso possível, certo? Qual é o ângulo que torna isso possível? Será que a gente consegue determinar esse ângulo de verde aqui? Vou chamar esse ângulo de θ. Será que a gente consegue determinar? Olha, a gente tem maneira de determinar esse ângulo, certo? Sem tentar usar muito, a gente pode usar da trigonometria, ok? Então, observe comigo o seguinte, eu vou pôr de vermelho aqui. Eu tenho um triângulo, tá vendo? A gente tem um triângulo OP, P', certo? Será possível descobrir o tamanho, o ângulo O? Vamos tentar, porque a gente consegue o seguinte. Nós conseguimos determinar o tamanho OP e o tamanho OP', tá bom? Na verdade, OP e OP', eles têm o mesmo tamanho. O tamanho desse vetor é o mesmo, tá bom? Mas, bom, como é que eu vou descobrir o tamanho, por exemplo, do vetor OP? O vetor OP é simplesmente o módulo de Z, certo? O módulo de Z. O módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso é 4 mais 9, é raiz de 13, tá bom? Então, esse tamanho aqui vale raiz de 13, ok? De rosa, então, mantendo o padrão, é o vetor I vezes Z, ok? O módulo dele é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, também da raiz de 13. Então, o nosso triângulo é um triângulo isósceles, certo? Qual será o tamanho do vetor P', certo? Qual o tamanho do P', ok? Bom, eu vou pôr, tá de vermelho, eu vou pôr de vermelho. Então, o tamanho de P', você, bom, aí pode usar, por exemplo, um pouco do que o Alan falou para vocês, né? A distância entre os vetores, certo? Distância entre os pontos. Você vai calcular a raiz quadrada, ok? Da diferença entre os pontos. Então, é o x de P menos o x de P' ao quadrado. O y de P menos o y de P' ao quadrado. Eu não sei se vocês se recordam disso, então eu vou deixar a fórmula anotada aqui, tá bom? Então, é x de P menos x de P' ao quadrado. Isso aqui só usa Pitágoras, tá bom? Para deduzir isso. Pronto. Bom, o x de P é 2. O x de P' é menos 3. Então, eu fico com 2 menos 3 ao quadrado. Mais, eu já coloco a raiz, tá bom? Mais, o y de P é 3 e o de P' é 2. Então, 3 menos 2 ao quadrado. Raiz disso, ok? Então, observe que 2 mais 3 é 5, ao quadrado é 25. 3 menos 2 é 1, ao quadrado é 1. Então, na verdade, o tamanho da raiz de 26. Beleza? Aí você fala assim, ó, agora o que eu faço? Ó, observe comigo o seguinte. Eu vou até tirar, eu não preciso mais do papel quadriculado, tá bom? Eu só vou fazer um desenho assim, bem resumidinho do triângulo. Nós tínhamos o seguinte triângulo. Nós tínhamos o seguinte triângulo. Aqui era O, P' e P. Nós vimos que esse tamanho e este são o mesmo, medem raiz de 13. Este tamanho aqui é raiz de 26, certo? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que um triângulo é retângulo se e somente se o maior lado ao quadrado, a gente quer ver se esse ângulo é de 90, né? Nosso palpite, nossa pergunta é, será que esse ângulo é de 90, certo? Se for de 90, é um triângulo retângulo. Se o maior lado ao quadrado coincidir com a soma dos quadrados dos outros dois lados menores. Nesse caso, o maior lado é chamado hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. Mas raiz de 26 ao quadrado é 26, raiz de 13 ao quadrado é 13, 26 igual a 26. Ok, então o triângulo, na verdade, ele é retângulo, certo? Esse triângulo aqui era retângulo. Ok? Então, um triângulo retângulo. Nosso ângulo θ procurado lá é um ângulo de 90 graus. Ok? Então, este θ que eu tinha botado aqui, na verdade, é um ângulo de 90 graus. Correto? E ele girou em qual sentido, gente? Olha só. Se você pensar o P estava para cá, você girou no sentido anti-horário 90 graus, não foi? Quando você multiplicou por I, beleza? Agora, você pode pegar isso que eu fiz para 2 mais 3i? Então, observação, certo? Observação.
se eu pego Z igual a A mais BI. A representação geométrica dele é AB, ok? Se eu multiplico esse Z por I, então eu vou ficar com menos B mais AI. E o ponto P', no caso, é menos B e A, ok? Você consegue provar, agora, lembra lá que eu tinha feito com os números, O, P' em P? Você consegue provar que O, P' em P é um ângulo de... perdão, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui, certo? Por quê? Onde está 2 e 3 é só a gente trocar por A e B, gente. A conta é a mesma, tá bom? Só que no caso com A e B. E o que a gente faz quando eu multiplico um ponto por I? Então, eu giro ele 90 graus no sentido anti-horário, certo? Então, quando eu pego um número complexo, sua representação geométrica, e multiplico ele por I, né, em torno da origem, tá bom? A gente tá fazendo em torno da origem, tá? Igual tá aqui na pergunta. E multiplico ele por I, ele vai girar 90 graus, ou seja, π sobre 2 radiano, no sentido anti-horário, certo? Agora você vai e analisa isso na pergunta. Para obter a estrela de 5 pontos rotacionada em torno da origem no sentido anti-horário de um ângulo de π sobre 2, é suficiente multiplicar todos os seus pontos por I. Então, se a gente pegar todos esses pontos dela e multiplicar por I, então o P2 ele vai vir para cá 90 graus, o P3 vai vir para cá 90 graus, o P4 90 graus, o P5 90 graus e o P1 90 graus. Você vai girar 5 pontas. Se eu girar 5 pontas, nós giramos a estrela nossa 90 graus no sentido anti-horário, ok? Então, portanto, esse item é verdadeiro, tá bom? Mais um item verdadeiro, ok? É claro, eu não fiz passo a passo, eu tentei fazer por meio de um exemplo, eu nunca tinha feito esse comentário em sala, tá? Mas vale a observação, né? Se você trocar 2 e 3 por A e B, a conta é a mesma, tá bom? Alguma dúvida específica sobre esta questão? Porque a gente fez uma análise geométrica dela, tá bom? O que eu fiz ali foi num exemplo A e B, tá? Para 2 e 3, mas você pode depois trocar esse 2 e 3 por A e B e repetir as continhas. Fica o exercício para vocês. Troca A e B, perdão, 2 e 3 por A e B. Vocês vão ver que então o tamanho P' é a mesma coisa que somar, né, o quadrado, né? P' é a mesma coisa que somar o quadrado de OP' e OP. Então o triângulo é retângulo. Então girou 90 graus no sentido anti-horário. E se eu faço isso para todos os pontos, então a nossa estrela naturalmente gira 90 graus no sentido anti-horário, tá bom? Agora, a questão 91, que é as que eu tinha printado inicialmente, certo? Então vou mudar aqui. A questão 91 ele diz o seguinte: as coordenadas do ponto Q1 são iguais a cosseno de π sobre 10 e seno de π sobre 10. Agora a gente tem que fazer conta, tá bom? Aqui a gente vai precisar da informação do exercício originalmente, tá? Então, foi, além da 88, é a única que a gente precisou até agora de todo esse enunciado grandão que estava aí. Então, vamos ver quem é Q1. Vamos recordar. Q1 está aqui, tá bom? Olha, os pontos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 são vértices de um pentágono e são as raízes complexas da equação Z5 igual a menos 1, ok? Z5 igual a menos 1. Então, nós temos aqui Z5. A gente quer resolver a equação Z5 igual a menos 1, ok? As raízes, que são 5, são, o exercício chamou de Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, ok? Para isso, a gente precisa do que a gente falou na última aula e o que a gente falou lá atrás de radiciação na forma trigonométrica. Eu vou printar de novo só a estrela para deixar aqui para gente. Pode ser que a gente use ela de novo, se necessário, tá bom? Bom, gente, nós temos aqui, então, o nosso problema, certo? Lembre com a gente o seguinte, né? Vamos lembrar uma coisa que é importante. O exercício falou que esses pontos estão sobre uma circunferência de coordenada de raio 1. Será que a gente consegue achar uma raiz natural para z a quinta igual a menos 1?
eu acho que a gente acha uma raiz bem simples, certo? Tem um número que elevado a 5 dá menos 1, né? É o próprio menos 1, certo? Então, o menos 1 é uma dessas raízes, tá bom? Geometricamente, aqui no nosso problema, ele é exatamente a raiz que é 3, tá bom? Que 3 é um número, é uma das raízes, é o menos 1 aqui pra gente, tá bom? Então, Q3, ele vale menos 1, ok? Porém, vamos recordar uma coisa que a gente tinha aprendido, né? Quando a gente queria resolver a equação, no caso é Z, né? Vou seguir a nomenclatura aqui. Z elevado a N igual a W, a gente tinha que escrever Z e W na forma trigonométrica, ok? Então, se Z fosse escrito da forma módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ, nós aprendemos o seguinte, né? Que as raízes para essa equação, então os Z's, sei lá, o Z, ZK, eram obtidos da seguinte maneira. Então, esse W também pode ser escrito na forma trigonométrica, tá bom? Módulo de W, cosseno de, sei lá, alfa mais I seno de alfa. Okay? Então, vou escrever esse ZK aqui embaixo um pouquinho. Opa, desculpa, voltou. As N raízes são obtidas da seguinte forma. ZK, ele é a raiz enésima do módulo de W vezes cosseno deixa eu tentar lembrar, a fórmula estava aqui. Só um segundinho que eu esqueci isso de cabeça. Aqui, ó. A gente fez até um exercício parecido com esse no ano passado. É alfa mais Kπ sobre N. Então, alfa mais Kπ sobre N. Mais I seno de alfa mais Kπ sobre N. Com esse K variando de 0 até N menos 1, ok? Acontece que o exercício aqui, eles fazem na maldade, coloca isso bagunçado, certo? Coloca, em vez de usar 0, 1, 2, 3 e 4, ele usa 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Mas observe com a gente aqui agora o seguinte. O que a gente precisa fazer é escrever o número menos 1 em sua forma trigonométrica, certo? Então, eu tenho W igual a menos 1. Como é que eu posso escrever menos 1 na sua forma trigonométrica, tá bom? Então, assim, você tem que fazer a representação geométrica dele, que te ajuda a lembrar. Isso é bem simplesinho, no caso, para o menos 1, tá bom? Então, o menos 1 está bem aqui, né? Qual é o ponto que ele é representado? Menos 1 parte real e 0 parte imaginária. Então, ele está bem aqui, ó. Menos 1. O módulo dele, gente, é 1, certo? A distância do número menos 1 até a origem. Ele tem módulo 1. Ok? Então, o módulo é 1. A distância, né? Esse é o 1 que está de vermelho aqui, é o módulo, tá bom? Qual é o ângulo? Eu vou pôr de verde, tá bom? Lembra, sempre parte horizontalmente, certo? Do eixo X, no caso o eixo real, você anda até encostar no vetor. Esse ângulo, que a gente chamou aqui atrás de alfa, é para a gente, na verdade, o número π, certo? Ou seja, 180 graus. Ok? Então, a representação de W na forma trigonométrica, ela é 1, que é o módulo, cosseno de π, mais I seno de π, certo? Agora, as nossas raízes, né, que são, aqui eu chamei de Z, o exercício chamou de Q1, Q2, então a gente pode vir e mudar aqui para Q, para tentar manter o padrão do exercício, tá bom? As raízes são as Qs, tá bom? Então, as nossas raízes, elas atendem o seguinte, é a raiz quinta, ok? Porque o N para a gente é 5, né? Nosso problema é Z a quinta, então o N para a gente aqui é 5, ok? Módulo de W, então, raiz quinta de 1 vezes cosseno. Agora, aparece alfa mais Kπ sobre N. Então,
O alfa para a gente é π, né? Então, alfa é o π. Então, é π mais kπ sobre o n, que é 5. Mais I seno de π mais kπ sobre... opa, eu botei 5π não. Kπ. 5 aí embaixo. Kπ sobre 5. Ok? Bom, raiz quinta... o K varia de 0 até 4, certo? Agora a gente tem que identificar cada um desses com o que ele chamou aqui, tá bom? Então, eu vou manter... Melhor, então vou manter Z, porque daí eu digo, por exemplo, se o Z1 é o K1, ou se o Z1 é o K2, eu não sei qual Z vai ser qual K, tá bom? Então vamos deixar Z ainda, porque depois a gente identifica lá. Ok? Bom, a raiz quinta de 1 é 1, gente. Então, ZK é 1 cosseno. Posso deixar então só sem parênteses? Cosseno de π mais kπ sobre 5 mais I seno de π mais kπ sobre 5. Com K entre 0 e 4. Agora, observe comigo o seguinte. Se eu calcular o Z0, gente, Z0, certo? Lá não tem o Z0, lá aparece o Q, certo? Então, eu estou trocando o K por 0, certo? Aqui o K é 0. Então, eu fico com cosseno de π sobre 5 mais I seno de π sobre 5. Ok? Acontece, bom, está aparecendo sobre 5, lá ele botou sobre 10. Aqui a gente já vai ver que é falso. Eu acredito que o nosso Z0 seja o Q1, tá bom? Para isso, por exemplo, quando nós calcularmos o Z2, ele tem que dar o número menos 1, que a gente sabe que é raiz. Se o Z2 for o menos 1, então, na verdade, o Z2 é o Q3, certo? O Z0 é o Q1, o Z1 é o Q2 e o Z2 é o Q3, certo? Então, eu imagino que esse aqui seria o nosso, no enunciado lá, o nosso Q1, tá bom? Até porque ele está no primeiro quadrante, é positivo. Bom, se eu calculasse K igual a 2, então eu troco o K por 2. O Z2 quem é? Então, é cosseno de π mais 2π sobre 5. Mais I seno de π mais 2π, então 3π sobre 5, certo? Agora, quando eu pego π e divido por 5, então 180 por 5 dá 3, 15, sobra 3, 36, ok? Então, como eu estou multiplicando por 3, então eu estou falando do ângulo 108. 18, 9, 108, ok? Então, não é o Z2, certo? Quando for 4 vai ser, quer ver? Quando o K for 4, gente, para a gente poder finalizar a aula aqui, só um pouquinho. Então, o Z4 é cosseno de π mais 4π sobre 5. Mais I seno de π mais 4π sobre 5. Então, fica cosseno de 5π sobre 5. Cosseno de π mais I seno de π. Então, esse aqui é 0 e é menos 1, ok? Então, ele dá o menos 1. Então, esse Z4 nosso aqui é o que ele chamou de Q3, certo? Ok? Observe que, por exemplo, quando eu estou falando do ângulo, quando eu botei K igual a 2, né? Eu falei que esse ângulo, então, dá 108. 108 é maior que 90. Então, o cosseno é negativo, mas o seno é positivo. Cosseno negativo e seno positivo é aqui, ó. Ok? Então, este aqui é pra gente o nosso Z2, certo? Ok? Que eu tinha feito aqui, ó. Essa continha é o Z2. Quando o K é 0, então só tem um onde π sobre 5 é 36 graus, certo? A gente acabou de fazer essa continha. Então, os dois estão no primeiro quadrante. Só tem um único no primeiro quadrante, né? Tá vendo? É o Z1. Esse aqui pra gente, então, é o Z0, tá certo? Então, aqui embaixo, se a gente fizer essas continhas, um seria o Z1 e o outro o Z3. Mas o fato é que o Z0,
não é dividido por 10, certo? Ele é dividido por 5, ok? Dividido por 5. Então não pode ser dividido por 10, certo? Aqui ele está falando dividido por 10. Ok? Então aqui é falso. Bom, um parênteses, né? Como você poderia ter tentado resolver isso de maneira mais rápida, certo? Era você lembrar o seguinte, você queria resolver a equação z à quinta igual a menos 1, ok? As nossas soluções deveriam aparecer da seguinte maneira, né? Módulo, né, do número menos 1, a raiz quinta, né? A gente já viu que isso é 1. Cosseno de algum ângulo sobre 5, porque o n aqui é 5. Mais i seno de algum ângulo sobre 5. Então não poderia aparecer sobre 10. Aqui de cara você já poderia então dizer que é falso, certo? Por que era falso, se você tivesse que justificar? A gente está calculando as raízes quinta, não as raízes décimas. Se o nosso problema fosse z elevado a 10 igual a menos 1, então apareceria um 10 aqui embaixo, certo? Z elevado a n igual a menos 1, então aqui embaixo apareceria um n, ok? Eventualmente poderia simplificar, né? Você poderia simplificar, sei lá, poderia aparecer um 5 aqui embaixo, né? Mas se fosse 2π sobre 10, né? O seu n igual a 10, mas aparecia um 5 ainda, certo? Ok? Nesse caso, como era o primeiro, né? Não tinha como simplificar, ok? Mas a gente determinou as continhas, o único que está no primeiro quadrante é esse aqui. Então, esse aqui a gente observou que ele é quando o K é 2, a gente observou que ele dá o Q2 lá geometricamente, e este aqui dá o Q3. É Q3? Isso, o Q3 é o nosso Z4. Ok? Faltou o Z1 e o Z3, a gente tinha que determinar, se fosse preciso, né, não sei na sequência do exercício, se algum desses atendem, tá bom? Mas a gente resolveu o primeiro pedaço do exercício, a gente gastou 1 horinha mais ou menos, tá bom? Bom, vou deixar então como exercício para vocês pensarem os outros, tá bom? Mas acho que dá para dar uma elucidada nas ideias aqui, tá bom? Claro, ainda, Júlia, se você tiver dúvida, depois a gente pode usar, às vezes, em sala, tentar resolver, tá bom? Só porque a gente já passou das 3, tá bom? Mas o outro, só para fazer um comentário. Então, deixa eu printar aqui uma outra página. A questão diz o seguinte: na figura a seguir, P1, P3 e P4 são vértices da estrela de 5 pontos apresentados, ou seja, eles são vértices dessa estrela original aqui, né? P1, P3 e P4, tá bom? P1, P3 e P4. A medida do ângulo θ é superior a 40 graus, ok? Bom, o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Esse ângulo, ele não vai mudar se eu olhar para a estrela original, certo? Agora a gente tem que tentar tirar uma relação, porque ele deu aqui, né, esse 3 mais raiz de 5 sobre 2, falou que é o L, né? Então, assim, eu não consigo afirmar de cabeça, a gente teria que fazer conta, certo? O que a gente conseguiria responder é o seguinte, né? Dá para a gente ver de cara aqui é que as coisas são simétricas, né? Então, o que eu estou pintando de azul é o mesmo ângulo do de verde, certo? Então, sei lá, se a gente conseguir estimar o de azul, a gente consegue o de verde. Para estimar o de azul, então, nós vamos ter que trabalhar com essas raízes, certo? Ok? E tentar achar agora aqui alguma relação. Não sei de cabeça, tem que fazer conta, assim como a gente foi fazendo com os outros, tá bom? Ok? Mas a gente pode, depois, ao longo das aulas, tentar resolver. Eu acho que essa parte que ficou para o final, ainda inclusive, é mais pesado um pouco, tá bom? Pareceu, né, lendo as questões, mais complexo um pouquinho, tá bom? Bom, gente, eu vou parar por aqui, vou agradecer vocês, tá? Obrigado de participarem do curso até o final. A gente ainda pelo menos conseguiu resolver algumas questões ainda nesse último dia. Bom, vou deixar o vídeo lá na sala para vocês do Moodle, caso alguém queira assistir. E vou encaminhar, assim que eu fechar a relação das frequências, encaminhar para o professor Leonardo, para até sexta-feira a gente já está com o projeto aprovado e a emissão da certificação de vocês, e a questão do departamento de ver quanto tempo ele gasta para lançar essas horas para quem for certificar, mas
isso certamente será feito dentro do prazo para vocês colarem grau, caso alguém precise das horas, tá bom? Perguntas, algum comentário desse encerramento aqui nosso? Eu que agradeço, viu, Vitória? Tchau, Érica. Tchau, gente. Eu vou encerrar a gravação e até a próxima. A gente se encontra ainda nas aulas, tá bom? Obrigado.